Olá pessoal, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Indo direto ao ponto. Sem uma excelente estratégia na hora da prova, acredite, é praticamente impossível passar em qualquer concurso público. Esse método é fruto de muita pesquisa, principalmente na área de neurociências. Todas as informações passadas nessa aula têm uma razão de ser, têm um motivo, têm uma fundamentação. Por uma questão de tempo, afinal de contas, tempo é questão de concurso, não vou entrar em todos os detalhes, todos os motivos, todos os porquês. Caso alguém queira entender alguma informação passada, estudar um pouquinho mais, coloca aqui nos comentários que eu explico, no próprio comentário, ou manda um e-mail para códigodaprova@gmail.com. E aí eu mando o material suporte, a fundamentação legal, justificando aquela informação passada, ok? Então vamos iniciar o nosso método Código da Prova. Olha só, o título é Não caia mais em pegadinhas. Existem basicamente dois tipos de pegadinhas. Aquela pegadinha que o examinador realmente tem uma intenção de, vamos dizer, entre aspas aqui, sacanear, induzir o candidato a um caminho errado. Existe isso, tá? Mas não é tão comum, por incrível que pareça. A pegadinha mais comum é aquela que a nossa própria língua portuguesa possibilita uma interpretação errada. Esse método nasceu muito em função disso. Você tem que ler corretamente, você tem que interpretar a questão corretamente para pegar o caminho certo. Ou seja, se você começar a pegar o caminho certo, realmente você vai chegar onde quer, ok? Então, basicamente, o método tem esse objetivo, fazer com que você entenda a real intenção do examinador, aquela pessoa que elaborou aquela questão. Vamos lá. Ele tem esses passos aí, ó, essa sequência. Não se assustem, ok? Dá tempo para fazer isso durante a prova? Tranquilamente, né? Agora a gente vai fazer de forma mais didática, passando um passo por vez, tá? Mas depois que você treinar, fica automático e tudo bem, que nem dirigir carro. Quando você está aprendendo, você pensa em tudo, né? Onde frear, embreagem, câmbio, olhar para a direita, esquerda, etc. Depois vai automatizando e aí fica tranquilo, mesma coisa, tá? Terminou essa aula. Ok, gostei, acreditei, vou começar a treinar esse método. A partir da próxima questão, você já vai ganhando confiança, ganhando esse tempo, vendo que realmente vai funcionar e aí vai automatizando. O que não pode? O que não pode é o quê? Gostei, legal, tal, vou guardar e vou usar na prova. Não vai acontecer. Sem treinar, não acontece. Você tem que treinar antes, você tem que exercitar essa sequência. Aí fica realmente incorporado aí, ok? Então vamos lá, vou passar todos esses passos aqui. Primeiro, identificar o tema. Então, cheguei na questão de prova, comecei a ler, vou identificar o tema. O que é esse tema? Dentro de uma matéria tem vários assuntos. Por exemplo, previdenciária, tem todos esses assuntos aqui. Quando eu estiver lendo a questão, o quanto antes eu identificar o tema, eu paro e vou pensar um pouquinho a respeito, ok? Então vamos utilizar nessa aula aqui uma questão para a gente fazer como exemplo. Identificar o tema. A questão está aqui, ó. Acerca dos benefícios da Previdência Social, julgue o item subsequente. Qual que é o assunto aqui? Qual que é o tema, melhor falando? Benefícios. Então, eu vou pensar, eu sei quais são os benefícios, tem várias, aposentadoria, tal, auxílio, pronto. O que você está fazendo? Qual o recurso que a gente está utilizando aqui? A gente já está colocando a lanterninha próximo daquele caminho que a gente tem que seguir, o caminho correto, ok? Eu estou pensando sobre os benefícios. Só de direcionar você já está levando o seu pensamento, acionando aquela faísquinha, aquele neurônio, aquela rede neural onde está aquele conhecimento necessário para você responder a questão. Então vamos lá. Benefícios, parei, pensei, tal, e vida que segue. Vou ler o comando da questão. A aposentadoria por incapacidade permanente. Opa, estou lendo, agora vou identificar o assunto da questão. Dentro dos benefícios, tem vários benefícios. Aposentadoria por incapacidade permanente, aposentadoria especial, auxílio acidente, pensão por morte e por aí vai, ok? Joia. Lendo aqui já identifiquei, ó. Opa, aposentadoria por incapacidade permanente. Possivelmente o assunto é esse, né? Vamos lá? O que eu faço agora? Paro. Paro de ler, esqueço o restante. Por que isso? A partir do momento que eu paro, eu corto, de repente eu corto aquele caminho errado que o examinador quer que eu siga. Então aqui eu vou pensar o que está correto. Então, o que eu sei sobre incapacidade permanente? O que eu estudei? Estou pensando. Pode ser que, na melhor das hipóteses, você lembre de todos esses detalhes aí, né? Sei tudo, estudei pra caramba.
lembrei de tudo. Pode ser que não, pode ser que você lembre somente de alguns, né? A carência eu sei que tem, mas não estou lembrando exatamente e tal. Lembrou alguma coisa? Tudo bem. Não esquenta a cabeça, fique calmo. Por quê? A partir do momento que eu estou fazendo isso, eu estou seguindo naquele caminho. Lembra que eu falei da rede neural? Não tem problema, fique de boa. Por quê? O seu cérebro vai estar trabalhando para você. É o que a gente chama, na neurociência, um modo difuso. Existe um modo concentrado quando você está concentrado naquilo que você quer descobrir. E o modo difuso, a partir do momento que você refletiu, deixou aquele raciocínio em stand-by, o modo difuso está trabalhando. Ou seja, o seu cérebro vai começar a descobrir, seguir aquele caminho onde está aquele conhecimento, ok? Vou lembrar de muito pouco. Não esquenta a cabeça. O fato é você jogar a lanterna um pouco mais forte para aquele caminho que você precisa, certo? Jóia, isso aqui é mais ou menos o seguinte, ó, no cotidiano, na nossa vida comum, às vezes você vai contar uma história, você está contando a história, você tem que falar o nome de alguém, um lugar, uma comida e não vem aquele nome, mas você sabe que você sabe, né? Só não está lembrando. E aí? Aí você continua a história tal, pode ser que depois de 1 minuto, ou 5, 10 ou um dia, de repente aparece o nome, tá? O que significa isso? Será que é de repente? Não, significa que o modo difuso continuou trabalhando, né? Você se desligou daquele problema. O que é esse modo difuso? Você, mesmo não estando concentrado, focado naquilo que você quer descobrir, quer lembrar, o seu cérebro está trabalhando para você. Muito importante isso, muito importante a gente utilizar nas questões e também na prova como um todo. Mais à frente eu comento, ok? Então vamos lá. Comecei a pensar, pensei um pouco tal, e aí vou ler a questão. Por enquanto não vou pensar na resposta, importante isso aí, tá? A nossa tendência é querer se livrar logo do problema. Então a gente está lendo a questão e já está pensando, pô, aqui está certo, não, não, ok? Vamos por partes, porque é muito comum você responder e não responder todas as perguntas. É um dos tipos dos erros mais comuns, ok? Então, tem uma sequência. Vamos lá, não vou pensar na resposta ainda não, tá? Tô lendo a questão. Lendo a questão, pessoal, a gente tem que ler o que eu chamo ler com qualidade, ok? É uma leitura qualificada, né? Como que eu faço isso? Eu vou observar todas as palavras-chave, ok? São palavras que ajudam a entender qual que é a real intenção do examinador da banca. São essas palavras aí, ó. Palavras em sentido negativo, palavras que restringem, palavras inclusivas, alguns verbos especiais, algumas palavras e expressões condicionantes e palavras chamativas, ok? Olha só, como que eu tenho que identificar essas palavras aí? Ela tem que aparecer na prova, assim, ó, piscando, né? Como se estivesse refletindo, ok? Então você vai ter que decorar essa planilhinha aqui, essa tabela? Sim, eu vou deixar lá na descrição da aula aqui, ok? Você clica lá e baixa, decora, complementa algumas que forem aparecendo, ok? Mas essa ideia toda aqui você tem que estar sabendo, não tem jeito, ok? Isso aqui é importante tanto na hora da prova, como também durante os estudos. Quando você estiver lendo uma lei, observa. Encontrou essa palavra, está lá, né? Salvo alguma coisa, exceto, somente, apenas. O que o examinador vai fazer? Ele vai pegar aquele artiguinho, aquele parágrafo e vai, opa, está restringindo somente isso, eu vou o quê? Eu vou ampliar. Ele faz uma questão simplesmente ampliando aquele conceito. Ou seja, então, durante a resolução de questões que você faz treinando, ou durante os seus estudos, que você está lendo a lei, o que a gente chama a lei seca, você tem que fazer já uma leitura de qualidade. Ou seja, observando as palavras, né? Aqui está restringindo, ele pode fazer uma questão aqui, pronto, assinalo, sublinho, tá? Você vai perceber, depois confira, faça a questão e volte para a fundamentação na lei. Faça esse caminho de ida e volta para você observar o que eu estou falando é verdadeiro, ok? Então vamos lá, essa palavra aqui tem que estar piscando, ela vai te ajudar a identificar a real intenção do examinador. Olha só, tem alguns verbos, pessoal, tem algumas palavras que não são do nosso dia a dia. Por exemplo, né, esse prescinde. Prescinde é até um verbo que o som, né, lembra que precisar, mas é exatamente o contrário, é o que? Dispensar. Então não é um verbo que a gente usa no dia a dia. Aí, quando eu fazia os cursos presenciais,
colocava esse exemplo aqui, ó. Ó, o que é um concurso, o que é uma questão de prova? É exatamente isso, ó. Questão simples, todo mundo sabe que beber água é importante para viver, nós precisamos de água. Aí chega uma questão e fala o seguinte, falso ou verdadeiro? Não é imprescindível beber água para viver. Falso ou verdadeiro? De pronto, eu confesso, eu não respondo. Eu tenho que traduzir, eu tenho que buscar entender a questão para daí responder. Eu sei que água é necessário para viver, mas o que ele está perguntando é isso ou que não é? Então vamos lá? Qual que é a palavra-chave aqui? Ó? Tem o não, primeiro não, e imprescindível, prescindível. Prescindível é um verbo especial. O que é prescindível? É dispensar. E é o quê? Não. Não, mas dispensar significa o quê? Necessário. Porém, tem um não na frente lá, o primeiro não, né? Não necessário é o quê? Não é necessário beber água para viver? Opa, tá errado, porque eu sei que é necessário. Então, a questão está errada, ok? Tranquilo, simples. Isso aqui é uma questão que a gente já sabe o conhecimento, só que essa sistemática, esse esquema de raciocínio você utiliza em todas as questões, ok? Concurso é isso, acreditem, tá? Aí eu vou fazer o quê? Termino de ler, identifiquei as palavras-chave, ok? E vou partir para a próxima. O que é? Olha lá, assinalando todas as palavras, ok? Vou ler junto aqui, ó. A aposentadoria por incapacidade permanente, uma vez cumprida, quando for o caso, amplia o conhecimento, amplia a definição, a carência exigida apenas, ou seja, restringe, apenas será devido ao segurado que, após oferir auxílio por incapacidade temporária, for considerado incapaz e insuscetível. E o quê? Ele amplia e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. Devendo, restringe, devendo-lhe ser paga enquanto permanecer nessa condição. Assinalei, ok? Assinalei, grifei, observa as palavras-chave e tenta entender o que está sendo perguntado. Pessoal, você tem que grifar muito, assinalar muito, riscar a prova, ok? Eu falava o seguinte, ó, quando você terminar a sua prova e pegar a sua prova e falar assim, ó, o psicólogo, levar para qualquer psicólogo e levar a olhar e falar assim, ó, essa aí tem problema de cabeça, ok? É doidinho. De tanto que você assinalou, riscou, deixou a prova, que a gente fala assim, suja, tem que sujar a prova. Isso ajuda também, pessoal, em você resgatar o conhecimento. Por quê? Quando você usa a mão, quando você escreve, a sua memorização, tanto a memorização como o resgate daquilo que você memorizou, potencializa, ok? Ajuda muito. Então, utilize tanto para agora guardar o conhecimento, quanto para você resgatar, lembrar daquilo que você guardou, ok? Memória é diretamente ligada ao nosso corpo como um todo, Mão, perna, braço, olhar e assim por diante, ok? Vamos lá. Assinalei e vou caminhar para onde agora? Olha só, identificar e traduzir a questão e subquestões. Eu chamei subquestões aqui, na verdade é o quê? São as várias perguntas que existem naquela questão. Nem sempre, ou melhor, 99% das questões, no mínimo existem 3, 4 questões, ou seja, 3, 4 conhecimentos que o examinador quer que você responda, ok? Então, numa prova de 70 questões, no mínimo você vai responder 300, 400 conhecimentos, você vai ser checado, ok? Você tem que identificar todos esses conhecimentos, ou seja, todas as perguntas que estão sendo cobradas numa única questão. Importantíssimo isso. Então vamos lá, vamos ver qual que é a intenção do examinador? Quais são as perguntas aqui? Ó? Todas essas. Deve cumprir a carência quando exigida, deve obrigatoriamente receber antes da aposentadoria o auxílio por incapacidade temporária e assim por diante, ok? Fui identificando as questões. Identifiquei todas as questões, pessoal, você está com 50% da questão na sua mão. Você tem 50% tranquilo de caminhar para o caminho certo, para o seu objetivo, que é acertar a questão, ok? Está caminhando. Lembra que eu coloquei a lanterna e tal e fui seguindo para o caminho certo, ok? Identifiquei todas as questões. Vamos lá. Em seguida, você vai o quê? Partir para a resposta. Eu vou responder aquelas questões. Então, vamos, questão didática, separar isso aqui. Ó. Nós estamos na prova do Sebrasp. É uma prova muito bem feita que exige uma metodologia legal para você não escorregar em questão que principalmente você tinha condições de acertar.
Então, você tem 3 opções. Vou responder. Então, primeira, sei a resposta com 100% de certeza. Beleza, 100%, sei, perguntou isso, é isso mesmo, tal, beleza? Certo, vai responder, ok? Segunda opção, não sei a resposta 100%. O que você vai fazer? Ó? Eu estou colocando 100% aqui, responder sem resposta, ou seja, deixar em branco. E terceira opção, sei a resposta mais ou menos, né? Aqui é que está o perigo, ok? Vamos passar cada opção dessa para a gente entender direitinho. Ó, primeira opção, sei a resposta com 100% de certeza, ou seja, melhor dos mundos, tá tudo beleza, vou responder. Observação, responder aqui, ó, 100%, significa o quê? Que você tem uma boa dose de certeza. Não significa que você está com aquela convicção plena, mas uma boa dose, ok? Isso você adquire como? Fazendo questões e adquirir um feeling. Esse feeling eu vou explicar logo mais como que você vai fazer, ok? Por quê? É muito comum, tá? Você durante a resolução de uma prova, né, uma prova de concurso, você tem um pouco de dúvida. Mesmo que você tenha estudado pra caramba a matéria, você vai chegar naquela matéria e vai ficar com dúvida em várias questões. Não vai ter sempre o 100% de certeza. É comum isso. Mas você vai deixar tudo em branco, não vai assinalar? Não dá. Você tem que treinar isso e adquirir esse feeling. Daqui a pouco eu explico. Segunda opção, não sei a resposta com 100% de certeza. Vamos lá? Que é legal. Se você está na questão lá, está lendo, né? E está passando essa ideia aqui, ó, você leu e falou, caramba, isso aqui é grego, nunca vi isso, realmente não sei. Tá? Você está lendo, não estudou, simplesmente não estudou aquilo que está sendo cobrado, nunca viu aquilo. O que você vai fazer? Deixar em branco, sem resposta, ok? Essa opção, né, de você deixar em branco, banca Sebrasp. Faça isso, use essa opção. Vale a pena? Com certeza, tá? Pessoal, a gente tem que jogar o feijão com arroz. Nem todo mundo é expert em todas as matérias. Então, aquela matéria que você tá top pra caramba, que você deu aula, tá top, você pode arriscar um pouco mais e deixar menos questões em branco. Agora, o normal, uma matéria que você estudou normal, tranquilo, e você vai lutar para acertar o máximo que você sabe, né? Utilize sem resposta, porque realmente Sebrasp errar uma questão penaliza muito, ok? E a gente não pode fazer isso. Se você sabe 60% da matéria, 65%, você está fazendo simulados, estudando, e está verificando isso, ó. Estou acertando, né? De cada 10 questões acerto 6, 7, às vezes 8. Beleza, estou com uma média aí de 7. Excelente. 70% na prova do Sebrasp é uma excelente nota. Você vai estar brigando sim para ser aprovado, classificado e ingressar no concurso que você está prestando, ok? Acredite. Mas eu vejo que às vezes é 75%, varia, pessoal, varia. Outra coisa, numa matéria você pode obter 65%, 60%, na outra você 80%, ou seja, vai fazendo a média, você tem condições de obter uma boa classificação, ok? Então, utilize o em branco, joia? Agora, você está lendo a questão, né? E passou essa ideia aqui, ó. Não estou lembrando de quase nada. Viu? Vixe, caiu isso. Caramba. Não acredito. Será que vou lembrar? Qual que é a ideia aqui? Você viu aquele assunto, né? Mas talvez por não revisar tanto, talvez por não ter visto assim com tanto empenho e tal, você tem uma noção mais ou menos, mas você já viu, ok? Talvez você ache que pode ir para o caminho certo. O que você vai fazer? Olha só. Tá na dúvida? Deixa a questão de molho, coloca a questão de molho, né? Faz um sinalzinho do lado da questão, sugira aqui uma interrogação, ou um R aqui de retornar, ou outro sinal que para você faça sentido. Para quê? Para que você retorne nessa questão no final da prova, pode ser realmente no final de todas as questões, né? Ou também na alternância entre matérias, que é muito importante. Então, você começa fazendo direito previdenciário, fez lá 10, 20 questões, respondeu certo, errado ou deixou interrogação, beleza, terminei 20 questões, paro, vou para português, faço aí 5 questões, parei, vou para raciocínio lógico. Caramba, mas isso vai me enrolar. Não vai. Pelo contrário, neurociência estuda isso, pessoal, isso vai ajudar, porque essa alternância, ela possibilita
Diminuir esse estresse, essa estafa mental que causa às vezes a gente ficar concentrado numa coisa só. Né? Então você tem que utilizar a sua alternância. Lembra que eu falei do modo difuso? Estou concentrado aqui. Beleza, me desligo daquilo e vai para outra. O seu cérebro vai estar trabalhando, vai estar processando aquilo que você quer lembrar, ok? Então você pode utilizar. Recomendo muito essa alternância de matérias. Aproveitando, cuidado. A primeira matéria, normalmente em todos os concursos, qual é? Português. Português é uma matéria, né, básica para tudo, só que nível técnico, nível superior, não interessa, é uma prova que exige e leva tempo. A gente gasta muita química aqui, ok? Muito açúcar aqui, né? Então, vamos lá, se possível, comece por outra matéria. Deixa para português para depois. Por quê? Às vezes você começa português, começa a levar muito tempo e isso aí te deixa incomodado, emocional, estressa, né? Fica ansioso e estraga a sua prova, certo? Então começa com outra matéria, depois volta para o português tal, e assim vai alternando, ok? Então vamos lá. Voltei para a questão que eu tinha colocado em interrogação. Agora vou responder. Realmente não sei. Tá? Tô lá na questão, caramba, não sei. Pô, joguei a toalha. Vou fazer o quê? Deixar em branco. Joguei a toalha aqui entre aspas também. Por quê? Porque o pensamento que você tem que ter quando você deixar uma questão em branco é o seguinte, não é aquela, caramba, perdi uma questão, né? Perdi uma questão. Não, deixei de ganhar uma questão. É diferente. Quando você fala perdi uma questão e dá aquela sensação, você está jogando uma química ruim no corpo. Qualquer química ruim atrapalha seu raciocínio, causa ansiedade, causa estresse emocional, fica alterado e pronto, vai estragando sua prova, ok? Então, ok, deixei de ganhar uma questão, joia, e vida que segue, vamos para outra, porque você sabe que você pode deixar a questão em branco, então você vai gastar esse cartucho tranquilo, ok? Outra opção, que aí é bom, lembrei, voltei, seu modo difuso ficou processando. Às vezes você está fazendo uma questão, por exemplo, essa aqui da nossa aula. O assunto é aposentadoria por incapacidade permanente. Às vezes chegou lá na frente, você fez uma questão sobre auxílio por incapacidade temporária e o fato de você responder aquela questão, aquela rede neural te aproximou ao conhecimento da aposentadoria por incapacidade permanente. É assim que funciona. É assim que o nosso cérebro guarda todo o conhecimento. Ele não guarda num cantinho, ele está todo conectado. Então, às vezes, um conhecimento detalhe que você lê, ele desperta, ele dispara para aquele caminho correto que você quer descobrir. Entende? Então, esse é o modo difuso, é isso que você vai utilizar. É um recurso poderosíssimo e a gente tem que utilizar, ok? Lembrei, excelente, vou responder. Excelente, vamos caminhando. Terceira opção, sei a resposta mais ou menos. Aqui que é legal, aqui que a gente vai treinar bem para não cair numa casquinha de banana, não escorregar numa casca de banana, ok? Vamos lá, o que eu vou fazer? Riscar ou não? Chutar ou não? Observe que chutar aqui eu coloquei entre aspas. Por quê? Prova do Sebrasp, já comentei, não se chuta. O chute que eu estou falando é aquele bico cego, né? Entendeu? Ou seja, fecha o olho e chuta. Não faça isso. Tá? Claro, tem muito vídeo na internet, muita gente boa, né? Fala, ó, vou ensinar como chutar, como não sei o que na prova do Sebrasp, arrebenta tal. Pessoal, tem que tomar cuidado. Legal, funciona, só que tem condições. Funciona se você estiver muito bem naquela matéria. Então você fez 20 questões. De 20 questões, teve certeza absoluta de 15. 2 mais ou menos e 3 você não sabe. Pronto, dessas 5 que você está na dúvida aqui, você pode trabalhar. Aí você pode utilizar uma metodologia de quantidade certo ou errado e fazer esse cruzamento e aí você pode arriscar. Tá? Só que nem sempre a gente está top pra caramba de 20 questões e eu fazer 15 com certeza absoluta. Aí é que morre o perigo, entendeu? Então, eu prefiro jogar o feijão com arroz. Estudar e fazer uma metodologia, aplicar essa metodologia, você se conhecer, é o que a gente vai fazer agora, e aí sim, você na hora da prova utilizar o seu autoconhecimento, buscar aquilo que você aprendeu, como que você pensa, como que você raciocina. Vamos lá? Olha só, o que você pode fazer para te ajudar nessa dúvida, né? Vou arriscar ou não? Olha, você tem uma atitude antes da prova e durante a prova. Vamos começar antes da prova. Agora, que você está estudando, treinando, fazendo simulado. Então vamos lá.
Questões de concurso, acho que todo mundo já sabe que é muito importante fazer questões de concurso, né? Tanto para ver o conhecimento, como também aqui, ó, para você responder essas perguntas. Como está o meu grau de risco? Será que estou jogando muito na retranca ou no ataque, né? Uma linguagem aqui do futebol. Você está com certo medo? Ou está totalmente sem medo e está arriscando muito, né? Esse feeling, então você tem que buscar se conhecer. Ou seja, você não fazer uma questão só buscando conhecimento. Importantíssimo você fazer uma questão para ver o conhecimento, para ver se você está sabendo e te dando uma confiança. Essa confiança é importante, joia, né? Então você fez a questão, buscou o conhecimento, viu aquele conhecimento, caramba, errei a questão. Por que você errou? Verifique. Faltou conhecimento? Joia, pega aquele assunto e complementa no seu resumo, no seu mapa mental. Ah, não estava no mapa mental, vai lá, escreve, vai lá, assinala, melhora aquele material de revisão, né? Para que você use, principalmente na semana da prova, na semana anterior à prova, que é importantíssimo você repassar, revisar, quantas vezes você puder, quanto mais melhor. Joia, conhecimento. Só que além do conhecimento, essa outra parte, às vezes, normalmente a gente deixa de lado. O que você tem que fazer? Como que eu raciocinei durante a questão? Quais eram as palavras-chave aqui? Eu observei tudo? Aí você faz o seguinte, olha só, está numa prova aqui fazendo simulado, você fez a questão, falou o seguinte, essa questão eu estou na dúvida. Se tivesse na prova, lá no concurso, eu deixaria em branco. Você coloca um branco aqui. Mas como você está treinando, responde. Não, ó, o certo, tá? Aqui é certo, por causa disso, está perguntando aqui, ok, respondeu certo. E assim você fez o simulado. Chegou no final, conferiu o gabarito, você verificou o quê? Que aquelas questões que se você tivesse na prova, você deixaria em branco, na verdade, a maioria você acertou. Significa o quê? Significa que você está com medo, então você pode arriscar um pouco mais. E o contrário também vale, ok? Então, você vai se conhecendo para verificar se você está deixando muita questão em branco e deveria arriscar um pouco mais, ou ao contrário, você está assinalando e deveria deixar um pouco mais em branco, ok? Esses dois caminhos aí, o conhecimento, você buscar conhecimento e se conhecer, o autoconhecimento aí, você se conhecer o seu grau de risco é importantíssimo durante o treinamento, durante a execução de simulados, ok? Vamos lá. Principalmente, pessoal, quando você faz um simulado, uma questão aí, no momento que você está treinando e você sabia a questão, tinha aquele conhecimento suficiente para acertar a questão e errou. Por bobeira, por falta de atenção, por cair na pegadinha. Você faz a questão, caramba, eu sabia, mas não li direito. Isso não pode acontecer. O que a gente está treinando aqui, o que eu estou passando para vocês, é exatamente para que isso não aconteça, ok? Como falei, se você conseguir, estudei só 60%, 65% da matéria, mas você conseguir chegar na prova e colocar essa média lá na prova, você vai brigar por uma vaga, ok? Agora chegamos durante a prova, chegou na hora da prova lá, né? O que você vai fazer? Está na questão, você, primeira coisa, é reconhecer essa situação vou chamar aqui de perigo, né? Ou seja, aí você vai buscar aquele feeling, tudo que você aprendeu durante a resolução de questões, né? Pera aí, estou aqui, deixa eu pensar, deixa eu analisar, vou riscar, não, posso arriscar um pouco mais aqui. Você vai adquirindo esse feeling. Esse feeling, pessoal, é o que faz a gente ser aprovado, ok? Concurso, né? Acho que já comentei isso nesse vídeo ou em outro. Concurso não é só conhecimento. Concurso é feito para quê? Para discriminar. Ele discrimina, discriminatório. Vai discriminar quem? Quem faz uma boa prova. Não necessariamente é aquele que sabe mais. Vou até dar um resultado de uma pesquisa. Normalmente não é. Dentre os 10 melhores classificados, 20 melhores, normalmente, não necessariamente é aquele que sabe mais que vai estar lá, né, nos 20, ok? É aquele que fez uma boa prova. Tenho pesquisa na área, inclusive no concurso que eu fui aprovado, no curso de formação, fiz essa pesquisa e já deu para ter essa grande amostragem do que eu estou falando aqui, ok? Então, adquirir esse feeling é o que vai decidir você ser aprovado, você colocar aquele conhecimento. É claro que sem conhecimento não tem conversa, né? A gente tem que sentar na cadeira e estudar. Isso não tem conversa em qualquer concurso. Estudando com qualidade, mas adquirindo esse feeling, esse raciocínio. Você buscar o autoconhecimento. Vamos lá. Tá na dúvida, pessoal?
Prova do Sebrasp, tá na dúvida? Não chute, não chute. Acredite nisso, ok? Não fala que, eu já tenho muito certo, então vou tacar errado aqui, tá? Corre o risco de perder questões à toa, tá? Então, o mínimo de raciocínio você tem que ter para daí poder arriscar um pouquinho mais. Vamos lá. Chegamos finalmente na fase de responder a questão. A prova é objetiva, mas será que existe uma prova 100% objetiva? Eu costumo dizer que não. Toda a prova você vai colocar, né? Certo, errado. É objetiva, sim ou não, né? Só que sempre, sempre, sempre você tem que justificar a resposta. Então você vai responder: estou respondendo certo por causa disso. Estou respondendo errado por causa daquilo. Ou seja, certo, vírgula, e dê o motivo do seu gabarito, ok? Qual que é a razão disso aqui? Olha só, é mais uma oportunidade que você está tendo para direcionar todo o seu raciocínio aqui para aquele caminho certo. Quando você coloca certo e vai buscar a justificativa, você está indo para aquele local que está o conhecimento. Será que é isso mesmo? Mais uma oportunidade, ok? Diferente se eu fizesse o seguinte: essa questão está perguntando isso? Certo. Por que isso é perigoso? Vou resumir, né? Basicamente, nossa memória, né, a gente guarda no máximo 7 blocos, né, de informações. Então, em média, tá? Então, quando você lê uma questão, né, vai lendo a questão tal e chegou no final e já respondeu, o que está escrito no início da questão lá, você pode ter esquecido. Acredite, isso acontece. Então, é importante, né, todo aquele processo que eu falei, identificar todas as perguntas. Aí sim eu vou verificar cada pergunta se eu sei ou não a resposta e aí eu vou responder. Então, chegou no final, respondi e não, sem dizer o porquê, o que estava sendo perguntado e o que eu estou respondendo, corre o risco de você responder só uma parte da questão e não todas as perguntas, ok? Então é mais uma oportunidade que você tem de responder. Então raciocina, certo, errado e vai dizer o motivo. Tá legal? Vamos lá. Após a resposta, o que você vai fazer? Esqueça aquela questão e vá para a próxima. Quando eu falo resposta aqui, pessoal, pode ser realmente você efetivar, né? Certo ou errado, ou deixar em branco. Ou você colocou aquela interrogação, né? Não sei, vou colocar a interrogação aqui e depois eu volto. Fez isso? Esqueça e vá para a próxima. Por quê? Se você ficar com aquela questão na cabeça, essa questão está tomando aqui a nossa, vamos chamar assim, a nossa memória RAM, né? Aquela que vai raciocinar, ok? Não dá, é memória de trabalho que você está consumindo, que ela deveria estar direcionada na outra questão já, senão você está perdendo espaço. É memória de trabalho, tecnicamente, vamos dizer assim, é esse nome, ok? Então é o seguinte, é que isso aqui é que nem relacionamento, né? Você está no relação, namorando, feliz, contente, terminou, terminou. Esqueça, fila que anda, né? Pega a pista e vai para a próxima, joia? Vamos lá, vamos responder a questão? Li a questão, no momento estamos assim, tudo isso aqui já foi feito. Assinalei, grifei, palavra-chave, identifiquei as perguntas, agora eu vou responder, né? Vamos lá, se você chegou em todas as perguntas, está com a questão, está segurando a taça, ok? Está com mais de 50% da questão na mão. Você pode saber responder aquela pergunta ou não. Então vamos lá. Primeira pergunta, deve cumprir a carência quando exigida? Sim. Deve obrigatoriamente receber antes da aposentadoria o auxílio por incapacidade temporária? Não. Tem esse conhecimento? Não. Pode ser aposentado por incapacidade permanente mesmo sem receber auxílio por incapacidade temporária. Legal. Tenho certeza, está errado. Ele colocou apenas aqui, né? Utilizou apenas, não é apenas, tá? Então está errado. Poderia parar a questão aqui e já responder? Sim. Mas fins didáticos a gente vai respondendo, né? Então vamos lá, terceira pergunta, quarta pergunta, ok, quinta, ok, pronto. Tem um errado, a questão está errada. Então, errado. O que eu faço agora? Respondi errado, vou justificar porque está errado, né? E vou do lado do número da questão, aqui não tem no exemplo, mas cada questão tem seu número, vai lá do lado do número e coloca E de errado, se for certo, C, ok? Pronto. Por que isso aí? Ganhar tempo e não correr o risco de assinalar uma questão errada, ok? Quando você vai passando do caderno de questões para o gabarito, você vai no número do lado da questão, olha, né? E não vai precisar correr até o final da questão. Parece besteira, mas você ganha uns segundinhos que vai fazer a diferença em toda a prova, ok? Pronto.
respondeu a questão, saiu o gabarito, acertou, vai comemorar, tomar muito vinho, muita cerveja, muita água, muito suco, o que for, ok? Mas vai comemorar. Pode ter certeza que esse método é importantíssimo, é eficiente, é testado, funciona, acredite, treine. Não adianta você jogar, achar bonitinho, achar legal, achar que funciona e jogar para fazer só lá na prova. Não adianta, vai dançar, ok? Não pode fazer isso, você tem que treinar. Vai treinar, vai começar um pouco devagar, tá? Né? Põe um método do lado aqui, vai identificando tudo que eu estou falando aqui, tudo que eu falei, né? E aí, à medida que vai passando o tempo, você vai acelerar, vai fazer dentro do tempo que você tem que fazer cada questão tranquilamente, ok? Fica uma mensagem, em primeiro lugar vem a dedicação, depois a habilidade. Leonardo da Vinci. Sucesso para você, boa sorte, bons estudos. Deixa aqui nos comentários dúvida, se você já utiliza alguma estratégia ou não. Críticas, pode criticar o método, pode perguntar, ok? Pode elogiar se achou. Se você estiver aplicando o método e estiver funcionando, sentir que deu uma diferença, compartilhe aqui com a gente. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Coloque o sininho aí, vão ter vários vídeos com outras dicas, além das aulas gratuitas de direito previdenciário. Aproveite o canal, boa sorte e até o próximo vídeo. Valeu!